Difícil notícia acaba de chegar para Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Basta ver o chororô da esquerda. Mas não é só isso não. Eu acredito que o governo de Lula só pode ter enlouquecido de vez. Vocês acreditam que eles dobraram a aposta e peitaram Mark Zuckerberg? É isso mesmo? Vocês não vão acreditar no resultado desta reunião que Lula vinha fazendo. Já saiu. E olhem o que aconteceu. E logo depois, olha o que disse os jornalistas da Oeste e as consequências que isso vai trazer para Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também para todos esses ditadores que querem acabar com a nossa liberdade de expressão. A reunião foi muito produtiva, mas eu queria expressar a enorme preocupação do governo brasileiro com a política adotada pela empresa Meta, que parece com a biruta de aeroporto. O tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos. Eu quero dizer para essa empresa que a sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política. A nossa preocupação neste momento é que a empresa venha a público, já que ela não foi transparente em momento algum, qual a política ela vai adotar, a partir de uma notificação extrajudicial que a Advocacia Geral da União protocolará hoje, em instantes, para que a empresa explique categoricamente às autoridades brasileiras como é que ela vai proteger as crianças e adolescentes, como é que ela vai proteger as mulheres, como é que ela vai proteger os pequenos comerciantes que usam a plataforma como um modelo de negócio, como bem de negócio. Enfim, tem uma série de pessoas que usam frequentemente essa plataforma e que estarão muito vulneráveis pretensamente à nova política que, como muitos das senhoras e dos senhores sabem, não sabemos claramente qual é essa nova política. Em razão da ausência de transparência dessa empresa, nós apresentaremos uma notificação extrajudicial e a empresa terá 72 horas para informar o governo brasileiro qual é de fato a sua política para o Brasil. Lembrando que o Brasil tem uma legislação muito rigorosa. Jair Bolsonaro vai para a posse do Trump ou não vai? Informação exclusiva com o Dr. Cláudio Caivano. O que a minha fonte direta... Você tem certeza que você vai falar? Tenho. Você tem certeza sobre isso? Absoluta. Você não quer pensar mais um pouco? Não. Tenho muita confiança na minha fonte. Você vai contar para a audiência? Vou contar para a audiência. Negado a possibilidade, ou negada a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ir para a posse, vai haver uma visita inopinada do Lourão aqui no Brasil para ter uma conversa mais próxima. Donald Trump. Donald Trump? Ele virá para questionar por que isso foi negado. Em pessoa? Em pessoa. Fez uma... Na sexta-feira, Lula vai fazer uma reunião com integrantes do governo para tratar da decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos nas plataformas Facebook e Instagram controladas pela empresa. Mais cedo, durante uma visita à galeria dos ex-presidentes no térreo do Palácio do Planalto, Lula falou sobre o assunto com jornalistas e aproveitou para direcionar críticas ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Ao defender a censura das redes sociais, o presidente errou a pronúncia da palavra cidadão 2 vezes. Vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. Obrigado. Foi um em seguida do outro aí, não teve nenhum respiro. Mas deixa eu trazer aqui, antes da gente abrir para os comentários, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia ameaçado retirar as redes sociais do Brasil. No Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs.
O Consta, eu quero começar com você, quero te ouvir, porque desde a declaração do Mark Zuckerberg, no começo da semana, que o consórcio governo-STF está em polvorosa aí com essa decisão do Zuckerberg de abandonar, encerrar as agências de checagem e partir para uma outra estratégia mais parecida com a Rede X. Eu quero te ouvir, primeiro, inclusive a repercussão aí nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil está chacoalhando bastante. É algo da maior importância, sim. É uma das grandes plataformas, né? A Meta controla os Threads, o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook. E ele migrou para a direção do Elon Musk, né? O Jeff Bezos também, da Amazon, já vem sinalizando uma aproximação maior com o governo do Trump. Só falta realmente a Alphabet, dona da Google e do YouTube. Tomara que entendam também que a defesa da liberdade veio para ficar com o Trump no poder. E óbvio que isso está colocando em polvorosa todos aqueles que defendem a censura. Veja o tom de voz do Alexandre de Moraes, né, ameaçando quem não cumprir a legislação brasileira. Bom, seria tão bom se ele e o STF cumprissem, né, e defendessem a Constituição do Brasil. Eles são os primeiros a rasgá-la. O Lula, né, que a parte menos problemática foi o ataque à língua, com os cidadãos 2 vezes repetidos ali, talvez para fazer as pazes com a Janja, que não gostou da fala dele sobre amante, né? Ele deve ter demonstrado solidariedade aos cidadãos da Janja. Essa foi a melhor parte, o ataque à forma, porque o conteúdo é pior ainda, né? Soberania nacional, o que tem a ver uma coisa com a outra. Uma empresa privada, uma plataforma, disse o óbvio. Os checadores de fatos estão com um viés ideológico muito claro e estão atrapalhando mais do que ajudando. Eu vou acabar com isso. E isso colocou em polvorosa aqueles que defendem a censura. Ninguém defende censura para combater desinformação e discurso de ódio. Eu sei que a turma daquela emissora lá fica repetindo essa ladainha porque eles querem realmente censurar a concorrência. As redes sociais representam uma concorrência a esses veículos de comunicação da velha imprensa. Mas todos que defendem a censura o fazem porque estão preocupados com a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, o mesmo Alexandre de Moraes já elogiou a Meta por ser a empresa que mais trabalhava em conjunto com as autoridades para retirar conteúdo problemático. Será que o Zuckerberg vai agora trazer à tona os arquivos da Meta, como aconteceu com os arquivos do Twitter? Ali ficou muito claro que as autoridades, inclusive figuras ligadas ao Alexandre de Moraes, cometeram crimes. É isso que eles querem esconder. Passamos das 80 mil telas nessa quinta-feira. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu aproveitar, já que trouxemos aqui o vídeo do presidente Lula, para juntar aí os assuntos, recordar aqui para nossa audiência um vídeo da primeira-dama Janja da Silva no Central Park, em Nova York, tentando falar inglês. Hello, Global Citizens! Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change. Esse é um chamado para a transformação por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Enjoy the festival! Pelo menos a legenda corrigiu ali o escorregão, né, Silvio? Eu acho que quando você tem problema demais com plural, com determinada palavra, não fala, né? O Lula ainda errou uma vez, é aquela coisa, pisa e se lambuza, né? Porque ele falou uma vez, aí depois ele repete, chega, não fala. Não consegue falar, não fala. Troca de palavra. Tem sinônimo para isso, dá para construir a frase de uma forma diferente. Mas olha, vamos lá, eu queria trazer aqui só uma reflexão. O Rodrigo Constantino, por exemplo, falou assim, olha, alguns profissionais daquela emissora lá, ou do grupo lá, eu não tenho problema em dizer que nós estamos falando da Rede Globo e especialmente dos comentaristas da Globo News, mas eu digo a Rede Globo, porque hoje o editorial do jornal O Globo é intitulado da seguinte forma: Declaração de Mark Zuckerberg merece repúdio. Se aplicados no Brasil, fim da checagem de fatos e redução de filtros serão alvo da justiça. Muito bem, Alexandre de Moraes. Faltou o final que eu acabei de dizer aqui. É o jornal do regime, é como eles pensam, eles se alinham ao que diz Alexandre de Moraes, para quem o céu é o limite.
O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: olha o que eu fiz lá com o X-Twitter, com o Elon Musk no passado. Eu vou fazer também com você, Mark Zuckerberg, independentemente de quem é que vocês sejam. Eu vou deixar o Brasil, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, sem Twitter, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. Vamos transformar o Brasil numa ilha. Vamos seguir alguns modelos pelo mundo, como a China, como a Rússia, como a Venezuela, como o Turcomequistão e por aí vai. Vamos achar a Cuba, vamos achar alguns exemplos, a Coreia. É mais ou menos esse o recado do ministro Alexandre de Moraes. E o Lula é capaz de dizer ainda num endosso a quem ele chama de Xandão numa cerimônia. Não estou exagerando, ele fez isso no dia 8 de janeiro. Mais de uma vez também, porque ele anda com essa mania de repetir as falas, repetir a frase mais de uma vez. Vamos lá. O que é que vai acontecer? É capaz de ele dizer assim, vamos criar o nosso próprio WhatsApp. Ele já criou uma agência espacial, já disse que vai lançar foguete, talvez vai decolar, não sei, do Piauí, de Minas Gerais, Mato Grosso, não sabemos ainda. Mas talvez ele tenha um próprio WhatsApp, o WhatsApp brasileiro. O Instagram brasileiro, você quer seguir determinado figura pública no planeta, no esporte, na cultura, quer acompanhar o que acontece no mundo? Não. O ministro Alexandre de Moraes está dizendo que se tudo não for exatamente do jeito que o Supremo Tribunal Federal quer, não será. Não será. É assim que vai funcionar no Brasil a partir de dado momento em 2025. Ora bolas, será que não custa olhar pouco para colocar o pescoço para fora da bolha? E, por exemplo, será que não dá para não ler o editorial do Globo e ler o editorial do Estadão, que diz assim, dono da Meta se alinha a Trump ao derrubar a checagem profissional de postagens nas suas redes, mas o fato é que a mediação excessiva é ruim para a democracia. Pronto, estou falando do Estadão. Não estou falando de nenhum outro veículo que pode ser chamado de bolsonarista, de direita. Não, posso falar da Folha também. Posso falar da Gazeta do Povo. Será que não está claro para eles que eles estão dentro de uma bolha? Que eles estão apartados do que a sociedade pensa? Saiam à rua, pisem na calçada e perguntem para alguém. Amanhã eu vou tirar o Instagram do ar. E a pessoa pode te responder, mas eu vivo do Instagram. Não por um consumo, por um hábito, por um vício. Não, porque eu vendo alguma coisa no Instagram. Eu vendo comida. Eu vendo roupa, eu tenho meu negócio que funciona por causa do Instagram, meu estabelecimento comercial funciona por causa do WhatsApp. Sem o WhatsApp eu não consigo trabalhar. Aliás, os profissionais desta emissora, deste jornal, que endossam sem questionar tudo o que sai da Suprema Corte e do Palácio do Planalto, que hoje é um consórcio, esses profissionais se gabam com o celular à mão de dizer que estão conversando no WhatsApp com ministros. Com o que eles vão conversar a partir de agora? Qual será o aplicativo que eles vão adotar amanhã? Porque vai ser banido do Brasil. Eles estão produzindo um mal para a sociedade brasileira. É hora de colocar um freio nessa censura absurda. E finalizo, Paula, lendo aqui só 3 pontos do que Mark Zuckerberg disse nesse vídeo. 1. Governos e mídia pressionam para censurar mais e mais e muito disso é claramente político. Qual é a mentira aqui? Qual é a mentira? 2. As eleições recentes, ele está falando dos Estados Unidos, são um ponto de virada cultural para que voltemos a priorizar a livre expressão. Liberdade nos Estados Unidos é um valor inegociável, é uma emenda constitucional. E 3. As agências de checagem têm sido politicamente tendenciosas. Alguém tem dúvida disso? E finaliza, Mr. Zuckerberg. Países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa. Ele está falando do Supremo Tribunal Federal. Carlos Cauti, quem passasse para ver essa tarja que está aqui, ó, Moraes ameaça barrar Instagram e Facebook no Brasil alguns meses atrás, poderia até chamar, imagina, isso não vai acontecer. Vamos lembrar que alguns meses atrás, Alexandre de Moraes barrou o X no Brasil. Ficamos mais de 40 dias, mais de 22 milhões de usuários sem a rede X no Brasil. E agora ele vem mais uma vez ameaçar que pode barrar diante dessa nova estratégia do Mark Zuckerberg. Agora, só para esclarecer para quem nos acompanha, Cauti, não há na legislação brasileira, na lei brasileira, algo que obrigue as plataformas digitais a contratarem agências
de checagem, certo? Não, mas não existe nem na geração americana. Eu queria te ouvir se na União Europeia, com a legislação, tem alguma determinação nesse sentido, para elas operarem na União Europeia. Não existe nada disso. O Digital Services Act, que é a lei europeia que regula as redes sociais, na verdade não é que regula as redes sociais, é uma lei que, vamos dizer assim, evita a excessiva concentração de posição dominante de mercado da propaganda. Mas não tem nada a ver de checadores de mercado, luta contra as fake, não tem nada disso. Não tem no Digital Services Act nenhuma obrigação para as plataformas que terem checadores ou retirarem das plataformas, das suas redes, notícias que desagradam, muito menos retirar a necessidade de uma ordem judicial. Não existe isso na União Europeia, até porque as constituições dos países membros e os próprios tratados europeus impediriam uma lei liberticida como essa, né, como, na verdade, o nosso Supremo e o nosso presidente gostariam, né? Não existe em nenhum lugar do mundo que uma rede social tenha que retirar um conteúdo que possa ser verdadeiro ou falso, agradável ou desagradável, sem uma ordem judicial explícita, até porque existe o contraditório. Aquela informação pode ser verídica, pode não ser verídica, precisa de um terceiro que decida isso. Não pode ser simplesmente a notificação, tira do ar e acabou, porque isso chama, muito claramente, em bom português, censura. Quando alguém não quer que uma informação seja divulgada e quer que essa informação seja retirada apenas com um pedido, isso é censura. Os militares faziam isso durante a ditadura, quando não gostavam de uma notícia publicada no jornal, mandavam retirar. Isso é censura. Não existe isso na União Europeia, não existe isso nos Estados Unidos e não existe nem na Constituição brasileira. Agora, se Moraes mandar retirar do ar, mandar barrar o Instagram, Facebook e o WhatsApp, seria ótimo, ótimo, excelente para o Brasil e para o mundo. Porque, primeiramente, milhões de brasileiros, muito mais do que os brasileiros que usam o Twitter, sentiriam na pele o que significa o arbítrio, a censura e os excessos do STF que ficam, infelizmente, ainda muitas vezes limitados nos debates acadêmicos ou jornalísticos que muita gente não tem acesso ou não se interessa. Poucas pessoas se interessam ou entendem o que significa um abuso do Supremo, um atropelamento da Constituição, a cobrança de impostos retroativos, a falta de devido processo legal para os presos do 8 de janeiro. Mas todo mundo entenderia se o WhatsApp não funcionasse mais amanhã. E aí alguém se perguntaria, e aí? O STF está exagerando. E muita gente começaria a se posicionar em oposição ao STF caso o WhatsApp fosse suspenso. Até porque muitas pessoas quebrariam sem o WhatsApp o dia seguinte, né? Especialmente as camadas mais baixas da população, a população mais humilde, que precisa do WhatsApp para vender o seu produto e que muitas vezes votou no atual governo, né? Mas, além disso, seria ótimo se o Moraes fizesse isso, porque aí o governo americano seria obrigado a responder. Porque suspender o X em um governo democrata, do Joe Biden, que já está gaga, etc., é uma coisa. Suspender o Facebook, o Instagram e o WhatsApp juntos no governo de Donald Trump, aí, o Departamento de Estado vai responder. E seria ótimo ver o começo dessa briga, assim, no começo do mandato de Donald Trump, onde as almas estão ainda mais acirradas, o Departamento de Estado americano abriu uma investigação sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre violações de direitos humanos, como, por exemplo, a liberdade de expressão no Brasil, aplicar sanções contra, por exemplo, os responsáveis dessa censura. Então seria ótimo se tudo isso acontecesse, porque os brasileiros acordariam de vez e o mundo também acordaria de vez sobre aquilo que está acontecendo no Brasil. Bom, e nessa mesma visita que o presidente Lula fez à galeria de ex-presidentes no Palácio do Planalto, Lula deu uma bronca num auxiliar. O petista sugeriu mudanças nas informações sobre os governos que estão expostas no local. E aí, segundo o presidente, eventos como o impeachment de Dilma Rousseff, que ele considera um golpe, devem estar visíveis para os visitantes. Na ocasião, ele também criticou a eleição de Jair Bolsonaro, alegando ter sido baseada em mentiras. O que eu quero é que conta a história, tá? Conta a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita, depois sobre o impeachment, tá? Por um golpe. Depois essa aqui não foi eleita, essa aqui foi uma posse em função do impeachment da Dilma, tá? Depois essa aqui foi eleita em função das mentiras. Isso tem que contar.
resposta, quero te ouvir, mas antes deixa eu registrar aqui que nesta quinta-feira, 9 de janeiro, mais de 90 mil telas, 91 mil telas acompanhando Sem Filtro, além, claro, também de quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil. Vou aproveitar e pedir um like e uma curtida para você que está nos acompanhando. E vamos falar então para essas mais de 90 mil pessoas, né, que o Lula é uma figura um tanto contraditória. Ele diz que foi um golpe a saída, o impeachment de Dilma Rousseff, mas o seu ministro da Justiça era o então ministro do Supremo que chancelou o golpe. Veja que coisa estranha, ele bota golpistas em cargos-chave do seu governo, né? Tudo bem que o Lewandowski, na época, fez uma malandragem ali, né? Ele chancelou o impeachment, mas rasgou a Constituição ao meio e tirou o artigo 52, que tornaria a Dilma inelegível. É óbvio que tudo isso é uma narrativa furada, né? Ninguém acredita que houve um golpe contra Dilma. O Lula é o verdadeiro golpista nessa história, não há mais o que dizer. E aí, Silvio, rapidamente, embaixo da foto do presidente Lula, o que deveria constar? Acho que o jurídico não recomenda que eu faça esse comentário. Peraí, gente, vocês viram tudo que foi falado, vocês viram que absurdo. Eu não sei se seria o caso de dar 72 horas, a que ponto o governo Lula está chegando? Será mesmo que eles vão ter coragem de peitar Mark Zuckerberg a este ponto? Lembrando que Mark Zuckerberg está junto com Donald Trump e Elon Musk. Elon Musk está realmente revoltado com tudo que aconteceu com ele no Brasil aqui, em relação ao X. E vocês acham que ele não vai ficar do lado de Mark Zuckerberg? O que será que vai mais acontecer? Segundo o jornalista da Oeste, seria bom, né? Porque assim, alguma coisa teria que ser feita de verdade no Brasil. Porque eles arrotam democracia, mas vocês acham que isso é democracia? É lógico que não, né, gente? Basta ver o que está acontecendo, de fato, no nosso Brasil. E agora, olhem, o maior pesadelo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT acabou de chegar. E segundo esta informação que acabou de ser confirmada agora, olhem essa notícia. Urgente, nova pesquisa cai como uma bomba no Planalto e a pior desde a posse de Lula. A pesquisa divulgada nesta sexta-feira, dia 10, pelo Instituto Atlas Intel, está causando calafrios no Palácio do Planalto. É a pior desde a posse de Lula, com um dado inédito. Pela primeira vez, a desaprovação sobre o desempenho de Lula como presidente da República ultrapassou a aprovação. Aspas, desaprovação ao desempenho do presidente Lula chega a 49,8%, supera a aprovação e atinge o pior nível desde o início do mandato, registrou o Instituto em suas redes sociais. A pesquisa foi feita em parceria com a Bloomberg e ouviu 2.873 pessoas de 26 a 31 de dezembro de 2024 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A avaliação sobre o governo Lula também piorou, agora são 44,6% que avaliam como péssimo, 1 ponto percentual e meio a mais do que em novembro, dentro da margem de erro, mas na mesma tendência registrada desde outubro. A geração de emprego e o combate à pobreza são os principais destaques positivos da agenda econômica do governo. O combate à inflação, equilíbrio fiscal, a priorização de gastos estratégicos e o nível de impostos são avaliados de forma negativa pela maioria, registrou o Instituto. A verdade, gente, é que eles não estão nem aí para o povo. Se o povo tem que comer, se o povo tem água, se o povo vai poder pagar sua água, sua luz, se vai poder pagar a gasolina do seu carro, se vai ter emprego, que eles querem regulamentar as redes sociais. É isso que eles querem, porque assim, essas pesquisas, esses escândalos, tudo isso, vocês não vão ficar sabendo, porque a mídia tradicional, aquela que passa pano para Lula, jamais vai falar. E aí vai ser como naquela época que a gente achava que estava tudo bem. A gente via que estava ruim, mas não teria nem para quem reclamar. E graças a Deus chegou Bolsonaro, mostrou a verdade para o povo, colocou a gente para saber tudo o que acontece na política, e é isso que eles não suportam. O povo que gosta de política, entende quem são os ministros do STF, sabe o que cada um faz, cada arbitrariedade que vem advindo dessa instituição e também quem é o governo Lula.
Basta ver o que está acontecendo no nosso Brasil. Eles querem levar o nosso Brasil à venezualização. Reparem, prestem bem atenção. Infelizmente, é isso que eles querem fazer. Mas vamos ter fé, esperança. Donald Trump com certeza vai fazer alguma coisa pela liberdade de expressão. Aqui no Brasil também. Vale lembrar que ele é amigo de Bolsonaro e fez questão de chamar Bolsonaro para a sua posse. Inclusive, já falou que se caso Bolsonaro não vir na sua posse, corre o risco dele vir aqui no Brasil. Então, gente, o bicho está pegando pro lado da esquerda. E é por isso que eles estão tão desesperados. Basta ver o que disse nessa reunião que eles trouxeram sobre Mark Zuckerberg. Eles estão, na verdade, desesperados e querem, de qualquer maneira, calar o povo. E o alvo é eu e você, o povo de direita, o povo conservador, que não aceita mais tantas mentiras desse governo. Mas e aí, gente, o que vocês acharam dessa dobrada de aposta do governo e o que realmente vai acontecer? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se inscrever no canal se não é inscrito e vir fazer parte dessa família de direita, você também, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo. Eu desejo um dia mais que abençoado, repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.